Ó filho de Kunti, o modo da paixão nasce dos desejos e anseios ilimitados, e por causa disso, a pessoa se prende às atividades fruitivas materiais. Agoradmakam vidi Trishna Sangha Samudbhavam Tanibanati Kunteya Karma Sangena Dehinam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 14, verso 7. O modo da paixão se caracteriza pela atração entre o homem e a mulher. A mulher é o belo sexo, né? Prabhupada falou isso, né, Bimala? Você discorda? Eu não discordo, não. Eu discordo sim. Não discordo, não preste atenção. Eu concordo 1000%, mas não estou pensando nada, não estou prestando atenção. Só estou lendo, é uma máxima, isso aqui é uma máxima. O modo da paixão se caracteriza pela atração entre o homem e a mulher. A mulher foi feita para atrair o homem e o homem foi feito para atrair a mulher. É assim que a natureza funciona. A mulher tem atração pelo homem. Aí, já repeti antes de ler. Tem que ler antes. Eu gostaria de ler antes, né? Mas a mulher tem atração pelo homem e o homem tem atração pela mulher. Até a mulher trans acaba tendo atração por uma mulher, por outra mulher. Tem muitos detalhes, né? Outro detalhe é que o homem nunca deverá ficar sozinho com sua mãe, irmã ou filha, porque pode fazer bobagem. A atração macho e fêmea é tão forte que o cara pode ficar agitado com a mãe, a filha ou a irmã. O negócio, a natureza é terrível. As forças da natureza são invencíveis. Mas voltando ao ponto aqui, este se chama o modo da paixão. E quando o modo da paixão aumenta, a pessoa desenvolve o anseio por gozo material. Ela quer gozar a gratificação dos sentidos. Em troca de gratificação dos sentidos, um homem no modo da paixão quer honra na sociedade ou na nação e quer ter uma família feliz, com bons filhos, esposa e casa. Estes são os produtos do modo da paixão. Prabhupada, numa cerimônia de iniciação onde estava iniciando devotos renunciados, falou, né? Cuidado, quando você for pregar na casa dos chefes de família, se você pensar assim, eu queria ter uma bela esposa como esta, uma boa casa, um bom carro, você já era, sua renúncia já era, já dançou, já se iludiu novamente. Tem muitos perigos. Nesse mundo é um perigo a cada passo e também uma confusão a cada passo. Estes são os produtos do modo da paixão. Enquanto a pessoa ansiar por estas coisas, ela terá que trabalhar duramente. Por isso aqui se afirma claramente que a pessoa que se associa aos frutos de suas atividades e assim se prende a tais atividades para comprazer a sua esposa, filhos e sociedade e para manter o seu prestígio, a pessoa tem que trabalhar muito, né? E nunca vai satisfazer sociedade, amizades e amores. Então, a melhor opção é trabalhar para Deus, como sua santidade Purushatraya Swami fala, né, Bima? Que a Deus vai ralar. Ralar para Deus dá resultado ilimitadamente bom e perfeito. Agora, ralar para outras coisas ou pessoas, é só pepino. É uma lista de malefícios que não acabam mais. Portanto, todo o mundo material está mais ou menos no modo da paixão. A civilização moderna é considerada avançada nos padrões do modo da paixão.
Anteriormente considerava-se que a condição avançada estava no modo da bondade. Se não há liberação para aqueles que estão no modo da bondade, o que dizer então daqueles que estão envolvidos no modo da paixão? É assim que a banda toca, tá? Alemães fala menos. Lê outro verso. Não lê um pouco mais dos ensinamentos da Rainha Kunti. Tá bom, então vamos lá ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos da Rainha Kunti. Por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estava num ponto muito legal, né? Tudo é legal. Todos os pontos são legais, só que tem uns que são mais legais que os outros, Bimala. Não há diferença entre eles, né? Todos são importantes. Atualmente estamos numa condição mais 6. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Atualmente estamos numa condição enferma. Estamos doentes com a doença material da ilusão. Os materialistas não sabem o que é a doença e o que é saúde. Espera aí. Os materialistas não sabem o que é doença e o que é saúde. Eles não sabem nada, mas ainda assim se fazem passar por grandes cientistas e filósofos. Eles não perguntam: eu não desejo morrer, por que sou forçado a morrer? Eles também não têm nenhuma solução para esse problema, mas ainda assim se chamam de cientistas. Que tipo de cientistas são eles? Avanço da ciência deveria trazer conhecimento sobre como minimizar as misérias. De outra forma, para que serve a ciência? Os cientistas podem prometer que vão nos ajudar no futuro, mas se lhes perguntássemos: o que vocês me estão dando agora, senhores? Um verdadeiro cientista não diria: vá sofrendo como está sofrendo agora e no futuro encontrarei alguma combinação química para ajudá-lo. No futuro nós vamos curar essa doença, aquela doença. Tem um monte de doença que eles nem sonham. Tem doenças que estão na fila para se manifestar. Cura uma, aparece outra. É igual aos hospitais. Quanto mais hospitais fazem, mais doentes aparecem. Peca mais, sofre mais. É lógico, né? Não. Antika Dukkha Nivriti. A palavra Antika significa final e Dukkha significa sofrimentos. O objetivo da vida humana deveria ser pôr um fim nesses sofrimentos últimos, mas as pessoas nem mesmo sabem que sofrimentos são esses. Estes sofrimentos estão declarados no Bhagavad Gita como sendo Jama Mrityu Jara Vyadi. Jama Mrityu Jara Vyadi. Em português, nascimento, doença, velhice e morte. O que temos feito para anular esses sofrimentos? Não existe remédio para eles no mundo material. A fórmula perfeita para livrar-se de todos os tipos de sofrimentos é dada no Bhagavad Gita 8.15, onde o Senhor Krishna diz que Mahupetya Punajama Dukhalayana Shashvatam Napnuvanti Mahatmana Sansirim Paramangata. Em português:
depois de me alcançar, as grandes almas, que são yogis em devoção, nunca retornam a este mundo temporário cheio de misérias, porque alcançam a mais elevada perfeição. Está vendo como botar um ponto final nas misérias do nascimento, doença, velhice e morte? É voltando para a morada eterna de Deus, onde não tem nada disso. Por isso o Senhor diz que uma pessoa deve se aproximar dele, Krishna, e voltar para ele, de volta para casa, de volta à morada eterna. Mas infelizmente as pessoas não têm conhecimento de como é Deus, se podem ou não voltar para casa, para ele, ou se isto é prático. Por quê? Não têm conhecimento, elas são exatamente como animais, elas oram, ó Deus, nos dê o pão de cada dia. Mas se lhes perguntássemos o que é Deus, saberiam explicar? Não. Então, a quem estão implorando? Estão orando para o ar? Se eu quiser fazer alguma petição, deve haver alguma pessoa para quem eu deva entregá-la. Mas elas não sabem quem é essa pessoa ou onde deve ser entregue a petição. Eles dizem que Deus está no céu, mas também existem muitos pássaros no céu. Eles, por acaso, são Deus? As pessoas têm conhecimento imperfeito ou nenhum conhecimento. Apesar disto, colocam-se como cientistas, filósofos, escritores e grandes pensadores, embora todas as suas ideias sejam asneiras. Os únicos livros verdadeiramente confiáveis são aqueles como Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. No Bhagavatam 1, 5, 10 e 11, declara-se que, em português, as palavras que não descrevem as glórias do Senhor Krishna, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fossem um local de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas todo perfeitas são habitantes das moradas eternas e transcendentais, elas não obtêm aí nenhum prazer. Prabhupada cita outro verso aqui em português. Por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos e demais atributos do ilimitado Senhor Supremo Krishna é uma criação diferente, plena de palavras transcendentais, destinadas a provocar uma revolução na vida ímpia da civilização desorientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, embora imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados, que são inteiramente honestos. Qualquer livro que não tenha relação com Deus é como um lugar de divertimento para corvos. Essa aqui é uma máxima bíblica. Qualquer livro que não tenha relação com Deus é como um lugar de divertimento para corvos. Onde se divertem os corvos? Em lugares nojentos. Mas cisnes brancos sentem prazer em águas cristalinas, rodeadas de jardins. Então mesmo entre os animais existem divisões naturais. Os corvos não vão aonde ficam os cisnes, nem os cisnes vão aonde estão os corvos. Analogamente, na sociedade... Posso continuar? Espera aí, deixa eu desligar aqui então. Espera aí, estou desligando. Agora eu vou tomar água também, aproveitar o embalo. Os corvos vão aonde ficam os cisnes, não vão, desculpem, os corvos não vão onde ficam os cisnes, nem os cisnes vão onde estão os corvos.
Analogamente, na sociedade humana, existem homens que são como corvos e outros que são como cisnes. Os homens, como cisnes, irão aos centros da consciência de Deus, Krishna, onde tudo é claro, onde há boa filosofia, boa comida transcendental, boa educação, boa inteligência, tudo bom. Ao passo que os homens que são como corvos irão a clubes, festas, shows de nudismo e todas as outras coisas do gênero. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Assim sendo, o movimento da consciência de Deus, Krishna, destina-se a homens como cisnes e não aos que sejam como corvos. Mas nós podemos converter corvos em cisnes. Essa é a nossa filosofia. Aqueles que eram corvos estão agora nadando como cisnes. Este é o benefício da consciência de Deus, Krishna. O mundo material é o mundo onde os cisnes se tornam corvos. No mundo material, a entidade viva está aprisionada em um corpo. Não, aqui está copo, Bímola. Erro de digitação, com certeza. O mundo material é o mundo onde os cisnes se tornam corvos. No mundo material, a entidade viva está aprisionada em um corpo e tenta gozar os seus sentidos, corpo após corpo. Mas o restabelecimento do Dharma gradualmente transformará corvos em cisnes. Por exemplo, um homem pode ser analfabeto e ignorante, mas através de treinamento pode ser transformado em um homem culto e educado. Esse treinamento é possível na forma de vida humana. Eu não posso treinar um cão para se tornar um devoto de Deus. Isto é difícil. É claro, isto também pode ser feito, embora eu possa não ser poderoso o suficiente para fazê-lo. Quando o Senhor Krishna Chaitanya estava viajando pelas florestas de Jarikanda, os tigres, as cobras, os veados e todos os outros animais se tornaram devotos de Deus, Krishna. Isso foi possível para Shri Krishna Chaitanya porque ele é o próprio Deus e, portanto, pode realizar qualquer coisa. Mas, embora não possamos fazer o mesmo, podemos trabalhar na sociedade humana. Sem importar o quão caído seja alguém, se seguir as instruções da consciência de Deus, Krishna, poderá retornar à sua posição original. É claro, existem diferentes níveis de compreensão, mas a posição constitucional de uma pessoa é que ela é parte integrante de Deus, Krishna. A compreensão dessa posição é chamada compreensão de Brahman, ou transcendental, e é essa compreensão que o próprio Krishna vem restabelecer neste mundo. O Senhor Krishna veio a este mundo a pedido de seus devotos Vasudeva e Devaki, e embora em suas vidas anteriores Vasudeva e Devaki fossem casados, eles não tiveram filhos. Eles se ocuparam em austeridades severas. E quando Krishna apareceu diante deles e perguntou o que desejavam, disseram: nós desejamos um filho como você. Este é o nosso desejo. Mas como é possível que exista outro Deus? Krishna é Deus e Deus é um só. Ele não pode ser dois. Então, como poderia haver outro Deus para se tornar filho de Vasudeva e Devaki? Krishna disse, portanto, não é possível encontrar outro Deus, então eu mesmo serei seu filho. Assim sendo, algumas pessoas dizem que foi porque Vasudeva e Devaki desejaram Krishna como seu filho que ele apareceu. Embora na verdade Krishna venha para satisfazer os seus devotos, como Vasudeva e Devaki, já parei, nossa bicho. Ctrl D.
embora, vírgula, na verdade, vírgula, errei, vírgula, Krishna, tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela, como a gente está fazendo aqui. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. Você clica aí, o Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, encomenda o seu, encomenda o de luxo, encomenda os 3. O de luxo fica com você. O de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar. E o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e ajuda a compartilhar conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Tá bom? Então tá bom. Aí os ensinamentos da Rainha Kunti é o 9º link. Já encomenda também. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda. E tem na agenda, não tem nada. Tem que apertar F5. Nunca está atualizada essa agenda, hein, Bímola? Nossa, Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Tem aniversário aqui. É nesta quarta, dia 8, sabe quem está fazendo aniversário, Bímola? É nossa querida ouvinte Rosinete Pereira de Oliveira da Costa, do Rio de Janeiro. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para as cariocas, os cariocos, todos que nos ouvem nos smartphones. Nossa, não pode nem mandar alô direito aqui, seja da bronca. Vai cantar parabéns para ela? Então. É na quarta aniversário de Rosinete. E na quinta, 9 de abril, Abhirama Thakur, devoto íntimo de Deus e poderoso pregador do amor a Deus, Krishna Prema, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. Abhirama Thakur Ki Jai, está aí na primeira linha, LHK, Links Hare Krishna. Tem lá por ordem alfabética todos os aniversários e jejuns para você ler, ouvir ou baixar. Vai cantar, né? Tem que cantar para Rosinete. Que negócio que é esse, Bima? Vai discriminar para esse canta, para aquele não canta? Que isso. Aí eu vou cantar? Não vou cantar não. Meu braço está doendo. Meu outro braço está tremendo. Não posso cantar. Então canta aí, vai, Bímola, para de enrolar. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ei, Rosinete, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom, gente boa? Então tá bom, muito obrigado pela audiência aí no Rio de Janeiro.
os cariocas, os cariocos, todos que nos ouvem nas escolas, nos rádios. Tá bom, já parei. É gostoso falar carioquês. Tá, Bímola, já parei de falar carioquês. E agora, hein? Agora vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Elementos da Criação Material. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma, vamos ver onde nós paramos, centralizar a letra, paramos onde, hein? Página 423, menos 6, está aqui, ó. O Senhor, peraí, deixa eu tomar água. O Senhor Krishna respondeu: porque todos os elementos materiais estão presentes em toda parte, faz sentido o fato de que diferentes sacerdotes brahmanas eruditos tenham nos analisado de diferentes maneiras. Todos esses filósofos falaram sob o abrigo de minha potência mística e por isso podiam dizer qualquer coisa sem contradizer a verdade. As palavras Santi Sarvatra neste verso indicam que todos os elementos materiais encontram-se
um dentro do outro em formas grosseiras e sutis. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Para entender todos os elementos da criação material. Desse modo, há inúmeras maneiras de descrevê-los em categorias. O mundo material é, em última análise, ilusório, sofrendo constante transformação. Pode-se avaliá-lo de diferentes maneiras, assim como se pode descrever a miragem de um oásis de diferentes maneiras, mas a análise em que o próprio Senhor Krishna estabeleceu a existência de 28 elementos é perfeita e deve ser aceita. Srila Jiva Goswami afirma que a palavra Maya, neste verso, não se refere a Mahamaya, ou a potência de ignorância, mas ao inconcebível poder místico do Senhor Krishna, que concede refúgio aos seguidores eruditos do conhecimento védico. Cada um dos filósofos mencionados aqui revela um aspecto particular da verdade, e suas teorias não são contraditórias, visto que estão apenas descrevendo os mesmos fenômenos mediante diferentes sistemas categóricos. Espera aí, deixa eu acertar a tela que está ofuscando. Semelhante divergência filosófica é interminável no mundo material. Logo, como se afirmou neste verso, todos devem unir-se na plataforma da opinião do próprio Senhor Krishna. De igual modo, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna pede que todas as almas condicionadas abandonem suas várias formas de adoração e se rendam a Ele com plena consciência de Krishna, tornando-se seus devotos. Assim, o universo inteiro pode se unir em amor a Deus, Krishna Prema, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A controvérsia da filosofia analítica termina quando o Senhor Krishna se revela ao devoto sincero. Quando os filósofos discutem, eu prefiro analisar este caso específico de uma maneira diferente da tua. São apenas minhas próprias energias insuperáveis que estão impelindo as suas divergências analíticas. Devido às potências materiais do Senhor Supremo Krishna, os filósofos mundanos passam a vida discutindo sobre o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ai, que loucura, né? E essa loucura continua. Para os iludidos, é claro. Para quem não conhece a verdade absoluta. Em virtude da influência dos modos da bondade, paixão e ignorância, diferentes filósofos sentem-se atraídos a diferentes pontos de vista. E pela influência da atmosfera material criada pelo Senhor Krishna, esses filósofos se desentendem perpetuamente uns com os outros. O próprio Senhor Supremo Krishna, contudo, deu a explicação clara, como se declara no Śrīmad Bhagavatam 6.4.31. Em português, deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências à onipenetrante e suprema personalidade de Deus, Krishna, que possui ilimitadas qualidades transcendentais. Agindo no âmago dos corações de todos os filósofos que defendem vários pontos de vista, ele faz com que se esqueçam de suas próprias almas, enquanto ora concordam em suas opiniões, ora discordam entre si. Assim ele cria dentro deste mundo material uma situação na qual eles são incapazes de chegar a uma conclusão. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Em decorrência da interação de minhas energias, surgem diferentes opiniões, mas, para aqueles que fixaram sua inteligência em mim, controlando os sentidos,
as diferenças de percepção desaparecem e, por conseguinte, remove-se a própria causa da discussão. Quem cria as variedades conflitantes de percepção é a interação das energias materiais do Senhor Krishna na mente dos diferentes filósofos que defendem suas opiniões a todo custo, afirmando: talvez seja este o caso, ou talvez aquele ou outro, ou talvez não seja este o caso, tampouco seja aquele. Só ilusão, né? Semelhantes proposições, dúvidas, contrapostas, vou ler de novo. Semelhantes proposições, dúvidas, contrapropostas e refutações lógicas ou racionais tomam milhares de formas diferentes e tornam-se a base da discussão. De fato, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é o fundamento de toda a existência. Visto que tudo emana do Senhor Krishna, é mantido pelo Senhor Krishna e no final funde-se e repousa no Senhor Krishna. O Senhor Krishna é Paratattva, em português, a verdade mais elevada subjacente a todas as outras verdades dependentes. Ele é o dono da verdade, ele é o inventor da verdade. Tudo nele é verdade, né, Bimala? A verdade suprema, a verdade absoluta, a verdade onipenetrante, onipresente, onisciente. É tudo em Deus, Krishna. Numa sociedade de homens eruditos que compreendem que a personalidade de Deus é tudo, já não há razão para disputa filosófica. Tal unidade de opinião não se baseia na ausência de investigação filosófica, nem na supressão da discussão racional, mas é o resultado natural da iluminação transcendental. Os pretensos filósofos vangloriam-se de estarem buscando e investigando a verdade absoluta. Eles, todavia, de alguma forma, consideram alguém que encontrou a verdade absoluta como sendo menos inteligente do que quem não a achou, mas está procurando. Porque o Senhor Krishna é a verdade absoluta. Quem se rende por completo ao Senhor Krishna torna-se a pessoa mais erudita. Ó melhor dentre os homens, porque elementos sutis e grosseiros entram uns nos outros, os filósofos podem calcular o número dos elementos materiais básicos de diferentes maneiras, segundo o seu desejo pessoal. Eles falam que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. No caso de quem tem conhecimento completo e perfeito, 3 corpos podem ocupar o mesmo espaço. É o corpo material grosseiro, o corpo material sutil e o corpo transcendental podem ocupar o mesmo espaço. Podem, não quer dizer que vão, né, Bimala? Porque quando a pessoa adquire o corpo transcendental, ele se livra dos corpos materiais grosseiros e sutis. Não entendeu nada. Não, isso prova que qualquer conhecimento material é furado. É isso que prova. A criação material, talha mais fala menos, tá bom. A criação... não é fácil não, essa vida de cachorro bailarino não é fácil não. Macaco bailarino, cachorro bailarino, dá na mesma, os dois são bailarinos. A criança, tá vendo até rir aqui a criança. É a criancice. Tá bom, Bimala, você me atrapalhou, tá vendo? A criação material acontece como uma reação em cadeia em que elementos sutis se expandem e se transformam em elementos progressivamente mais densos.
já que, em certo sentido, uma causa está presente em seu efeito e o efeito está presente sutilmente dentro da causa, todos os elementos sutis e grosseiros entram uns dentro dos outros. Dessa forma, podem-se categorizar os elementos materiais básicos de muitas maneiras diferentes, atribuindo-lhes vários números e nomes conforme a própria metodologia. Como se descreve neste verso e no seguinte, embora pressuponham que suas teorias individuais são supremas, todos os orgulhosos filósofos materialistas estão especulando conforme suas inclinações pessoais. Todos os elementos materiais sutis estão, na verdade, presentes dentro de seus efeitos grosseiros. Do mesmo modo, todos os elementos grosseiros estão presentes dentro de suas causas sutis, pois a criação material ocorre devido à manifestação progressiva dos elementos, a partir dos sutis para os grosseiros. Dessa forma, podemos encontrar todos os elementos materiais dentro de qualquer elemento em particular. Visto que os elementos materiais estão presentes uns dentro dos outros, há inúmeras maneiras de analisar e categorizar a criação material de Deus, Krishna. Em última análise, contudo, o elemento importante é o próprio Deus, Krishna, que é a base de todas as transformações e permutações do cosmos material. Como se explica no sistema de Sankhya Yoga do Sr. Kapila, a criação do mundo material acontece mediante uma progressão que tem início a partir dos elementos sutis e chega até os grosseiros. Pode-se dar o exemplo de que encontramos a existência latente do vaso de argila no barro e também a existência do barro no vaso de argila. De igual modo, um elemento está presente dentro do outro e, em última análise, todos os elementos repousam dentro da suprema personalidade de Deus, Krishna, que está, ao mesmo tempo, dentro de tudo. Por meio de tais explicações, deduz-se que a consciência de Deus, Krishna, constitui a metodologia científica definitiva para compreender de fato este universo. Portanto, sem considerar qual desses pensadores está falando, nem se em seus cálculos eles incluem os elementos materiais dentro de suas causas sutis anteriores, ou então não vai dar tempo. Tá bom, vamos parar aqui então. Deixa eu marcar aqui. Página 429. Portanto, peraí, deixa eu pôr no lugar certo aqui. Para aí, máquina burra. Mais ou menos. 429, portanto. Tá bom, Bilma? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nele e já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Espera aí, deixa eu centralizar a letra aqui. Pronto. Paramos na página. Qual página, hein, Bímola? 385. Espera aí, deixa eu tomar água. Acidente, bateu sem querer. Tá, vou prestar atenção. Não achei ruim não. Paramos aqui, ó. A ignorância e o malabarismo de palavras são muito comuns na sociedade humana, mas não nos ajudam a entender as energias inconcebíveis da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se aceitamos semelhante ignorância e malabarismo de palavras, não podemos aceitar a perfeição do Senhor Supremo Krishna em 6 opulências. Por exemplo, uma das opulências do Senhor Supremo Krishna é o conhecimento completo. Portanto, como se poderia conceber ignorância nele? Instruções védicas e argumentos sensatos estabelecem que o fato de o Senhor Krishna manter a manifestação cósmica e o fato dele simultaneamente ser indiferente. Vou ler de novo. Instruções védicas e argumentos sensatos estabelecem que o fato do Senhor Krishna manter a manifestação cósmica e o fato dele simultaneamente ser indiferente à manutenção dela não podem ser contraditórios. Devido às suas energias inconcebíveis, para uma pessoa que vive absorta pensando em cobras, uma corda sempre parece uma cobra, e do mesmo modo, para uma pessoa confundida por qualidades materiais e desprovidas de conhecimento do absoluto, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aparece, segundo diversas conclusões confusas. Alguém poderia argumentar que o absoluto seria afetado pela dualidade se fosse tanto todo cognição quanto a personalidade de Deus plena de 6 opulências, Bhagavan. Para refutar semelhante argumento, o aforismo que Prabhupada citou aqui, vou ler em português, declara que, a despeito das aparências, não há possibilidade de dualidade no absoluto, pois ele é um só em diversas manifestações. Deus é a unidade múltipla perfeita. O entendimento de que o absoluto revela passatempos variados pela influência de suas energias elimina de vez a aparente incongruência de suas energias inconcebivelmente opostas. O Śrīmad Bhagavatam 3.4.16 dá a seguinte descrição da potência inconcebível do Senhor Krishna. Prabhupada colocou o verso aqui, vou ler a tradução em português. Embora a Suprema Personalidade de Deus nada tenha a fazer, mesmo assim ele age. Embora seja sempre não nascido, mesmo assim ele nasce. Embora ele seja o tempo amedrontador para todos, ele foge de maturar com medo de seu inimigo para se refugiar num forte. E embora seja autossuficiente, ele se casa com 16.000 mulheres.
esses passatempos parecem contradições capazes de confundir mesmo os mais inteligentes. Se essas atividades do Senhor Krishna não fossem uma realidade, os sábios não ficariam intrigados com elas. Portanto, não se deve jamais considerar essas atividades como imaginárias. Sempre que o Senhor Krishna deseja, sua energia inconcebível de Yogamaya o serve criando e executando tais passatempos. As escrituras conhecidas como Pancharatra Shastras são escrituras védicas reconhecidas que têm sido aceitas pelos grandes mestres. Essas escrituras não são produtos dos modos da paixão e da ignorância. Portanto, acadêmicos e sacerdotes brahmanas eruditos sempre se referem a elas como Satvata Sanhitas. O orador original dessas escrituras é Narayana, a suprema personalidade de Deus. Menciona-se isto especialmente no Mokshadharma 349.68, que faz parte do Shanti Parva do Mahabharata. Sábios liberados como Narada e Vyasa, que são livres dos 4 defeitos das almas condicionadas, são os propagadores dessas escrituras. Shri Narada Muni é o orador original do Pancharatra Shastra. O Śrīmad Bhagavatam também é conhecido como Satvata Sanhita. Não sabia, não lembrava disso. Ler é uma coisa, Bíblia, estudar é outra. Ler, já li várias vezes, mas agora, para entender mesmo, para guardar, memorizar, tem que estudar. O Śrīmad Bhagavatam também é considerado um Satvata Sanhita. De fato, Shri Krishna Chaitanya declarou que o Śrīmad Bhagavatam, Purana Amalam, em português, o Śrīmad Bhagavatam é um Purana imaculado. Editores e acadêmicos maliciosos que procuram desvirtuar os Pancharatra Shastras para refutar as suas regulações são muito abomináveis. Na era moderna, tais acadêmicos maliciosos com seus comentários desvirtuam inclusive o Bhagavad Gita, que foi proferido por Deus, Krishna, com o intuito de provar que Krishna não existe. Mas, como os impersonalistas têm deturpado o Pancharatrika Vidi, será mostrado abaixo. 1. Ao comentar sobre o 42º verso do Vedanta Sutra, Shripada Shankaracharya afirma que Shankarshana é Diva, uma entidade viva comum, ou louco. É muita loucura falar isso, né? Pensar isso e pior ainda acreditar nisso, né? É muita loucura. Sankarshana, Bimala, é uma alma comum como nós. Tá louco. Não tem nem lógica um negócio desse. Mas não há evidência em nenhuma escritura védica de que devotos do Senhor Krishna alguma vez tenham dito que Sankarshana é uma entidade viva comum. Ele é uma expansão plenária infalível da Suprema Personalidade de Deus, na categoria de Vishnu, e está além da criação da natureza material. Ele é a fonte original das entidades vivas. Os Upanishads declaram que Nityo Nityanam Chetanash Chetananam, em português, ele é a suprema entidade viva entre todas as entidades vivas. Portanto, ele é Vibhu Chaitanya, o maior. Ele é diretamente a causa da manifestação cósmica e dos seres vivos infinitesimais. É a entidade viva infinita, ao passo que as entidades vivas comuns, que somos nós, são infinitesimais. Portanto, não se deve jamais considerá-lo um ser vivo comum,
pois isso iria de encontro à conclusão das escrituras autorizadas. As entidades vivas também estão além das limitações de nascimento e morte. É esta a versão dos Vedas que é aceita por aqueles que seguem os preceitos das escrituras e que realmente provém da sucessão discipular. Espera aí, deixa eu tomar água. Em resposta ao comentário de Shankaracharya sobre o 43º verso, deve-se dizer que o Vishnu original de todas as categorias Vishnu, que estão distribuídas de várias maneiras, é Mula Sankarsana. Mula significa o original. Sankarsana também é Vishnu, mas todos os outros Vishnus expandem-se dele. Confirma-se isto no Brahma Samhita, onde se diz que assim como uma chama que acende outra chama age como a original, analogamente os Vishnus que emanam de Mula Sankarsana são iguais ao Vishnu original. Deve-se adorar essa suprema personalidade de Deus, Govinda, que se expande dessa maneira. 3. Em resposta ao comentário de Shankaracharya sobre o 44º verso, pode-se dizer que nenhum devoto puro e seguidor estrito dos princípios do Pancharatra jamais aceitará a afirmação de que todas as expansões de Vishnu são identidades diferentes, pois esta ideia é inteiramente falsa. O próprio Shripada Shankaracharya, em seu comentário sobre o 42º verso, aceita que a personalidade de Deus, Krishna, pode se expandir automaticamente de maneira diversa. Portanto, seu comentário sobre o 42º verso e seu comentário sobre o 44º verso são contraditórios. Um defeito dos comentários impersonalistas é que eles fazem uma afirmação em um lugar e outra afirmação contraditória em outro lugar, como uma tática para refutar a escola Bhagavata. Observe-se que a escola Bhagavata aceita as formas quádruplas de Narayana, mas isso não significa... alguns 3, 4 palavrinhas, Bimala. Mas isso não significa que aceita muitos deuses. Oh Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Vamos parar aqui na linha 4. Não, no mais 4. Não pode falar mais linha. Daqui a pouco não pode falar mais nada, Bimala. Página 387, mais 4. Espera aí. Deixa eu pular no lugar certinho. Cadê? As impersonalistas são demônios, né? Por isso que Krishna, quando mata os demônios vão para a luz. Para aí, máquina burra. Mais ou menos. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com
ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Alada Lada Daine, Alada Lada Daine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye, Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yato Yamitato Nishinha, Yato Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringa, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur ki jai.
fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai, Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai, Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.